prosseguindo na síntese do profeta Jeremias, o item 5, a invasão estrangeira anunciada e descrita. Estudando Jeremias capítulo 4, versículos 5 a 31, capítulo 5, versículos 1 a 31 e capítulo 6, versículos 1 a 30. Eu separei o capítulo 5, versículo 15, que diz: Eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel. Se o rebelde não for punido, ele permanece no caminho do erro. Deus corrige aquele a que ama e pune aquele que recebe por filho. Está em Hebreus 12, versículo 6. Israel precisava da punição para que voltasse atrás. Infelizmente, sabemos que o cativeiro não fará a obra completa. Mas uma coisa a história mostra, que o cativeiro babilônico curou Israel. Eles nunca mais se envolveram em idolatria. Então nós vemos que o filho, ou o homem sábio, ele pode até voltar atrás, né, apenas com a repreensão de Deus, a exortação. Deus exorta e ele volta atrás, né, reconhece e muda de vida. Mas Israel, ele era infelizmente um exemplo de teimosia. Mesmo com repreensão, eles não voltavam atrás. Então o extremo qual era? Era a punição, porque havia uma aliança deles com Deus, e se eles não mudam de vida diante da repreensão, então eles vão ter que mudar com a punição. Abra sua Bíblia aí no capítulo 4 de Jeremias, no versículo 7 e no versículo 13. Ele vai usar dois símbolos, dois animais, para falar desse inimigo de Israel. No versículo 7, ele diz: já um leão subiu. O leão, ele era um símbolo da Babilônia. Se você abrir em Daniel capítulo 7, o primeiro animal lá que representa, daqueles 4 animais de Daniel 7, o primeiro animal que representa a Babilônia é um leão com asas de águia. Então o símbolo da Babilônia era um leão e também uma águia, um leão com asas de águia. Nesse mesmo capítulo 4, no versículo 13, aí na sua Bíblia, ele diz: os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Então Jeremias está anunciando qual seria o inimigo de Israel. Bom, por que talvez Israel estivesse confiante, né? Porque o grande inimigo daquele período, ou dos séculos anteriores, que eram os assírios estavam enfraquecidos. Desde aquela investida de Senaqueribe, quando o anjo do Senhor matou os soldados assírios, que os assírios ali, perdendo 185 mil soldados, eles estavam enfraquecidos. E os seus inimigos começaram a se rebelar, tá bom? Então Israel parece que estava de uma certa forma confiante, né, bom? O grande inimigo aí agora está enfraquecido, estiveram aqui nos cercando, o anjo do Senhor exterminou o exército dele. Quem são eles contra nós? Bom, naquele momento lá do profeta Isaías, do rei Ezequias, Deus operou. Nesses dias agora, tem até um rei que podemos dizer que era um rei mais convertido do que Ezequias, porque a Bíblia fala sobre Josias, dizendo que antes dele ninguém se converteu, né, entregando totalmente o seu coração a Deus. Então inclui também até Ezequias, Salomão, Davi, todos, tá ok? Então, apesar de ter esse rei Josias, após o rei Josias e após esse avivamento, Jeremias começa a profetizar nos dias de Josias, né? Mas após o rei Josias, quando ele morre, exatamente numa guerra contra o faraó Neco, após a morte dele, novamente Israel cai em idolatria e aí a destruição é anunciada. Então, quer dizer, leão e águia, lembrando, ou seja, Jeremias está avisando a eles o seguinte: olha, o inimigo anterior, ele se foi, mas está se levantando um outro inimigo. Porque no ano que Jeremias começou a profetizar, ele começou a profetizar lá em Jeremias 1:2, diz que foi no 13º ano de Josias. Então, calculando, segundo a história,
Qual seria esse ano? Seria mais ou menos o ano 627 a.C., mais ou menos nessa época. Essas datas são sempre aproximadas, né? Segundo a história, nesse ano 626, a Babilônia, que ainda era tributária dos assírios, ela se rebelou e falou para os assírios: olha, nós não vamos mais pagar tributo. Os assírios estavam sem força, estavam sem moral, tá bom? Então os babilônios, a partir daquele momento, disseram que não pagariam mais tributo. Com isso a cidade vai se fortalecer, tá bom? No ano 626, um pouquinho mais à frente, os babilônios vão acabar por vencer os assírios e depois vir fazer guerra contra os israelitas. Bom, ainda no capítulo 4 de Jeremias, no versículo 10, Jeremias vai fazer uma oração que descreve como estava o sentimento do povo com essa possibilidade de cativeiro. Veja o versículo 10. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, verdadeiramente trouxeste grande ilusão a este povo e a Jerusalém, dizendo: tereis paz, pois a espada penetra-lhe até a alma. Ou seja, com esse anúncio do cativeiro, né, era uma espada que estava penetrando até a alma. A destruição da cidade santa, a destruição do templo, eles, né, que pelo menos, vamos dizer, aqueles que eram fiéis a Deus, sabiam que existia um único Deus, e agora, vamos dizer, permitir que os povos que serviam a deuses falsos, deuses construídos pelos homens, que esses povos conseguissem destruir a cidade do Deus verdadeiro e o templo do Deus verdadeiro, era algo assim inaceitável para os fiéis. Porém, a maior parte dos israelitas viviam de maneira errada, principalmente o rei que vai se seguir após Josias. No capítulo 5, versículo 12, está escrito: negam a Yahvé e dizem: não é ele, e nenhum mal nos sobrevirá. Não veremos espada nem fome. Ou seja, eles negavam a Deus e diziam que não aconteceria nada com eles, não veriam espada, não veriam fome. Nesse mesmo capítulo 5 de Jeremias, no versículo 19, ele diz: e sucederá que quando disserem: por que nos fez Yahvé, nosso Deus, todas essas coisas? Ou seja, Jeremias já acabou de dizer que eles diziam que não serviriam a Deus, não era ele o Deus deles, e que nenhum mal chegaria a eles, nem espada, nada. E quando o mal chegasse, vocês vão perguntar, né? Por que nos fez Yahvé, nosso Deus, todas essas coisas? Então lhes dirás: como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Ou seja, está anunciando que eles iriam cativos para a Babilônia. Em Jeremias capítulo 6, versículo 8, agora no capítulo seguinte, diz: corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não se torne em assolação e terra não habitada. Ou seja, Deus ainda está dando oportunidade a eles, né? Apesar desse capítulo de Jeremias não ficar bem claro, mas talvez já não estivesse mais durante o reinado de Josias, porque daqui a pouco nós vamos ver que ele já vai falar no reinado, por exemplo, de Zedequias, que vai ser o quarto rei depois de Josias, e que será o rei da destruição final. Mas aqui então foi dado uma oportunidade para eles se corrigirem. Ainda no capítulo 6 de Jeremias, versículos 13 e 14, diz: porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza. E desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. E curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Ou seja, vamos lembrar que Jeremias foi nos dias de Jeremias, ele era filho de Ilquias. Ilquias foi o sacerdote que achou o livro da lei. Isso aconteceu nos dias do rei Josias e aquilo houve um grande avivamento. Então, até aquele momento, com certeza, os sacerdotes não ensinavam, vamos chamar de a Bíblia Sagrada daquela época, né?
que era principalmente o livro da lei, o Pentateuco, e também os escritos, né, dos reis, os exemplos dos reis que estavam sendo escritos. Mas principalmente naquela época era o Pentateuco, era a lei, em especial o livro de Deuteronômio. Se eles não usavam aquele livro, o que era ensinado ao povo? Com certeza não era a verdadeira palavra de Deus. Tá bom? E depois que encontrou esse livro, houve um avivamento com Josias. Mas será que esse avivamento vai continuar? Né? Será que realmente o povo vai corresponder a esse avivamento que Josias fez? É uma pergunta que fica no ar. E